Constantino, como é que fica o princípio constitucional da imparcialidade do juiz nesse caso? Olha, Paulo, o ministro Celso de Mello tem que ser acusado de suspeição no ato, né? Nós saímos do percalço do regime chinês, segundo Josias, para impropriedade do Celso de Mello, né? São análises muito obsequiosas que, infelizmente, a gente não vê muito quando é o Bolsonaro o alvo, né? Não há aí uma imparcialidade, na minha opinião. Mas, veja, não é uma impropriedade. É um absurdo que um decano, que o ministro do Supremo Tribunal Federal mande uma mensagem de grupo comparando o presidente da República com 58 milhões de votos quase, sem nenhum ato autoritário feito pelo governo. Pelo contrário, vem tentando diminuir o tamanho do Estado, privatizar empresas, mantém a liberdade de imprensa, tudo funcionando, respeita as regras, inclusive absurdas da Constituição, que vem do Supremo, que rasga a Constituição, e esse ministro compara a Hitler, o presidente da República, sendo que há um grau de hipocrisia enorme aí, né? Veja que quando vazou uma conversa fechada, né, dos ministros, tudo, aí esse ministro, Celso de Mello, que autorizou o vazamento, a publicação, a divulgação, fala que é transparência e tudo mais. Quando ele manda uma mensagem, ele fala que aquilo não é o STF, é uma coisa privada, não era para ser tornada pública. Então mostra já o duplo padrão. Além disso, quando vai entrar o ministro de Educação, faz alguma comparação com nazismo, vem o mundo abaixo, entidades judaicas e todo mundo, a imprensa, e vai em cima dele. Agora, o ministro da Suprema Corte comparar o presidente da República com Hitler, isso aí tudo bem, isso aí é uma impropriedade, né? Não dá para engolir esse tipo de coisa. Minha opinião sobre o ministro Celso de Mello, eu prefiro acompanhar o relator, né? Foi o Saulo Ramos quem o apresentou ao Sarney, e no livro O Código da Vida já fez um relato mais sucinto de quem é Celso de Mello. Eu quero falar do Moro também, porque foram muitas coisas juntas, né? Mas, veja, o Moro é ou era alguém muito admirado e respeitado por milhões de brasileiros, inclusive eu, e sempre deixei isso claro, pelo seu papel de juiz na Lava Jato. Depois, como ministro de Justiça e Segurança no governo Bolsonaro, teve muitas coisas interessantes, conseguiu apresentar bons números ali de queda de criminalidade, e acho que teve uma contribuição do governo federal evidente, e ele reconhece isso, né? Então passou a ser muito admirado, mas a visão política do Moro é desconhecida dos brasileiros, né? O mais próximo que a gente chega é quando ele aponta a Ilona Zabó para um cargo de assessoria, de conselho, quando ele começa a dar umas opiniões sobre desarmamento e tudo, ele me parece às vezes meio tucano. Então é disso que o presidente Bolsonaro está falando, né? Essa questão do desarmamento é séria, e o Moro fez uma acusação muito grave como resposta, falando que xingar de covarde eu não respondo, isso é falta de argumento, mas ele vai lá no teor do que ele está escrevendo e endossa uma acusação muito grave de que o presidente falou de armar a população para fazer algum tipo de subversão, de rebelião contra governadores. Isso é grave, não é disso que se trata. O presidente Bolsonaro defende o direito de se armar como cidadão livre, né, e ordeiro há muito tempo. Isso é uma bandeira de campanha. Seria estelionato eleitoral, inclusive, ele não entregar isso. Eu tenho arma aqui em casa, hoje está todo mundo, a gente vai falar disso, nos Estados Unidos, recebendo alertas de que a turma da Antifa, os terroristas, podem querer avançar em locais residenciais agora, né? Fazer baderna e quebra-quebra, invadir propriedade privada, e vão ser recebidos a bala por muitos americanos decentes, trabalhadores e patriotas, porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Então, é muito grave a denúncia do Moro de que armar a população seria para alguma coisa de rebelião contra governadores. E sobre ele achar que tem mesmo que prender, no limite, quem está desrespeitando o isolamento, isso também diz muito sobre sua visão política, né? Mas boa sorte para tentar, junto com o João Dória, algum tipo de vitória nas urnas.